Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui pelo Instagram, tranquilo? Sejam bem-vindos, boa noite, segunda-feira, 20 horas e 1 minuto, agora horário de Brasília. Vamos chegando para essa live, que essa live era para eu ter feito quinta-feira da semana próxima passada, mas por questões de correria aí ficou complicado fazer, tá muito complicado, estava muito agitado, principalmente por causa do adiamento da prova da OAB, enfim, uma série de obrigações profissionais estavam me impedindo de fazer essa live, eu remarquei para hoje. Quero agradecer a todo mundo que teve a paciência, tá? Muito obrigado a todo mundo. Não posso deixar a live começar também sem agradecer. Muito obrigado a galera. Hoje pela manhã eu pedi para o pessoal dar uma força e ir lá no Instagram do projeto novo da minha esposa. Minha esposa é cirurgiã dentista e ela está começando hoje um novo projeto da clínica de estética dentária dela lá. Eu pedi para vocês curtirem lá o Instagram dela, até para que ela pudesse desbloquear ferramentas profissionais lá no Instagram, e mais de 1.500 pessoas curtiram ao longo do dia, então muito obrigado a todo mundo que chegou junto, muito obrigado a todo mundo que colaborou aí, agradeço demais. Vou pedir desculpa também a vocês, porque a minha estrutura não está das melhores, vocês conseguem perceber, eu estou em um quarto de hotel, tá bom? Eu não estou em casa, estou num quarto de hotel, e curiosamente eu estou em um estado que está vivendo o tema da nossa live de hoje, que é essa questão do toque de recolher, ou uma série de nomes que já inventaram aí. Eu estou no Ceará, eu estou em Fortaleza aqui no Ceará, o JUS 21 ele tem parceria com algumas empresas aqui no Ceará, e regularmente eu venho aqui a Fortaleza, ou para ministrar aula presencial no curso Tiradentes. O JUS 21 não tem nada presencial, é tudo online. Aí às vezes eu venho aqui para ministrar aula presencial no Tiradentes, e outras vezes eu venho para reuniões com os nossos parceiros. Nós temos prestadores de serviço aqui também no Ceará. Um dos nossos professores da OAB, o Girão, o Roberto Girão Tributário, mora aqui em Fortaleza, enfim. Então eu já estava com viagem marcada e não ia deixar de vir. Então eu estou nesse momento aqui em Terras Alencarinas. Eu estou aqui em Fortaleza, capital do meu estado do Ceará. E é uma das cidades onde ao longo de hoje eu pude inclusive escutar, eu pude pegar percepções de várias pessoas sobre o que está acontecendo aqui. E eu pude agora, antes de começar a live, ver in loco efetivamente o que nós vamos falar, embora eu já tivesse visto diversos vídeos aí de diversos estados, e o estado de Pernambuco também está entrando nessa onda. Para quem é de Pernambuco, hoje o governador Paulo Câmara está ampliando as restrições. Então o tema da live de hoje é toque de recolher. Será que existe algum fundamento jurídico que justifique isso que governadores e prefeitos estão fazendo? Sim ou não? Bom, eu não vou adentrar aqui em questões de cunho político, eu não vou adentrar aqui em questões de cunho sociológico, eu vou me ater a questões de cunho jurídico. Só que é impossível fazer um raciocínio jurídico sem fazer algumas constatações práticas. Então eu vou precisar fazer algumas constatações práticas para poder fundamentar o meu raciocínio jurídico. E ao final do meu raciocínio jurídico, eu vou dar minha percepção pessoal, mas aí vocês não são obrigados a seguir a minha percepção pessoal, tá bom? Eu, quando terminar a parte técnica, aí eu falo a minha percepção pessoal sobre tudo, mas o que eu vou trazer aqui são argumentos jurídicos. E enquanto professor de Direito Penal e Processo Penal, porque é o que eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal há 25 anos, autor de livros, tenho minha empresa, minhas empresas, eu e meu sócio, nós temos as nossas empresas e ponto. É isso que eu sou. Eu vou falar enquanto professor de Direito Penal e Processo Penal. Lembrando que eu não sou o senhor da verdade, eu não tenho a resposta para tudo, mas eu tenho ainda o direito de externar a minha opinião jurídica enquanto professor e a minha opinião social enquanto cidadão. Mas eu vou me ater à minha opinião jurídica, tranquilo? Se você não tiver maturidade para escutar alguém falando a opinião jurídica dele, essa live não é para você. Eu vou tirar aqui os comentários, depois eu reabro os comentários e aí abro para perguntas, para questionamentos de vocês, mas nesse momento vamos tirar os comentários aqui até para que todo mundo possa fixar no que eu estou dizendo. Pronto, desativei os comentários. Se você puder, senta o dedo no like aí, por favor, para eu ver que a transmissão está rodando de boa. Quando os coraçõezinhos sobem,
tomar café aqui que eu tô cansado do dia de correria. Hoje você pega avião, vem, enfim. Mas graças a Deus, papai do céu é bom. Então senta o dedo no like aí. Galera, vejam. Estão inventando aí uma série de nomes. Estão fazendo uma série de exercícios hermenêuticos para dizer que não está tendo toque de recolher, que não está tendo lockdown, que não está tendo fechamento. Estão falando aí de toque, como foi que botaram em São Paulo, meu Deus? Toque de recolhimento, estão falando toque, estão falando solicitação de retirada social de via pública. Cara, mas o que está acontecendo é um toque de recolher. Se eu for agora, nesse momento, aqui, de frente ao hotel, o hotel que eu estou é na beira-mar, tem uma pizzaria aqui perto, tem um McDonald's, tem restaurantes que eu normalmente ia, aqui perto, um pouco mais para baixo tem o Coco Bambu, enfim. Se eu sair agora, daqui, e for andar na rua, eu posso ser abordado pela autoridade policial. E a autoridade policial pode, pelo menos em tese do que está acontecendo aqui, me mandar vir para o hotel ou me mandar para casa. Eu recebi relatos, e aí eu vou falar o nome do estado, porque foi de onde eu vi os vídeos. Eu vi vídeos no estado da Bahia de cidadão ambulante que estava indo para casa, andando, empurrando lá o seu carrinho ambulante para poder chegar em casa, e foi abordado pela polícia e foi preso, capturado em flagrante e conduzido até a delegacia porque estaria infringindo o toque de recolher. Eu vi vídeo, isso não foi ninguém que me disse ou que eu li postagem, eu vi o vídeo, como eu vi o vídeo também de um cidadão que estava dentro do seu estabelecimento comercial. Esse vídeo hoje rodou o Twitter, foi o vídeo mais visto no Twitter, eu acho hoje, rodou o Twitter. O cara estava dentro do estabelecimento comercial, a autoridade policial chegou e prendeu ele porque ele estava trabalhando dentro do estabelecimento comercial, em tese violando o toque de recolher, ou o toque, você dê o nome que você quiser. Enquanto professor de Direito Penal é muito difícil, hoje inclusive, eu confesso isso a vocês, eu entrar numa sala de aula, ou num estúdio para gravar, e eu gravar aquilo que eu sei que o meu aluno precisa para a prova. Quando eu estou dentro de um estúdio, e deve ter vários alunos nossos aqui nos acompanhando, quando eu estou dentro de um estúdio, eu tenho uma missão para cumprir. Qual é a missão? Você precisa passar na prova da OAB, eu vou gravar a aula para você matar as questões da OAB. Você precisa passar num concurso para Delta ou para Alfa, eu vou gravar minha aula para que você mate as questões de Delta para Alfa. Você precisa de uma reflexão teórica e técnica na pós-graduação, eu vou gravar minha aula para isso. Mas quando eu estou, principalmente ministrando aula para OAB, primeira e segunda fase, quando eu estou ministrando aula para delegado de polícia, são as aulas mais aprofundadas que eu gosto de ministrar todo ano, assim, é o curso mais denso que eu ministro no JUS 21, é a minha isolada de crimes em espécie para Delta, de direito penal para delegado, e também as aulas da pós-graduação. Às vezes você termina com uma sensação de puta que pariu. Por diversas vezes esse ano, eu findei a aula com aquela sensação de puta que pariu, principalmente quando eu estou dando aula de garantias constitucionais fundamentais aplicáveis ao direito penal, ao processo penal, e quando eu estou dando aula especificamente de processo penal. E que sensação é essa de puta que pariu? Sabe aquela sensação de você dizer, eu ensinei o que está na lei, eu ensinei a regra, eu ensinei o que deveria ser, eu ensinei o que meu aluno precisa para passar na prova. Mas na hora que eu saio da porta do estúdio, que eu olho para a realidade, eu não vejo nada disso sendo aplicado. Eu não vejo nada disso acontecendo na prática. Eu até digo em todas as minhas aulas, galera, aqui nós vamos aprender o fantástico mundo de Bob. Se tem alguém aqui que já foi aluno meu no JUS 21, que já assistiu nossas aulas, seja da pós, seja de Delta, seja de Alfa, seja de OAB, já deve ter me escutado falar isso várias vezes. Eu sempre digo, nós vamos aprender o fantástico mundo de Bob, que é o direito penal e processual penal, e por óbvio as regras constitucionais, puras, teóricas, perfeitas e limbadas no mundo em que tudo funciona como a lei manda. Mas a vida real é muito diferente disso. Por quê? Porque nós temos regras e essas regras só valem em tese. Essas regras só valem em teoria. Na vida real, elas não valem. Elas não valem por um motivo muito pragmático. Existe uma percepção de que a Constituição Federal de 1988 e, consequentemente, o Código de Processo Penal deixou de ser uma carta de regras e garantias fundamentais a serem seguidas e passou a ser uma mera carta de intenções e uma mera orientação. Nós estamos vendo medidas sendo adotadas que vão em sentido completamente oposto
ao sentido previsto na letra da lei. E o que é pior, porque quando você fala em sentido, você fala em hermenêutica, você fala em ciência da interpretação. Nós estamos vendo medidas sendo adotadas que vão num sentido completamente oposto à letra da lei. Há uma interpretação axiológica sem necessidade de interpretar, de fazer exercício hermenêutico. Há uma leitura, você lê, está dizendo é isso, é azul, e na prática é vermelho. É vermelho e na prática é azul. É lilás e na prática é amarelo. Isso é um copo de café e na prática isso é um copo de refrigerante. Então essa é a percepção que a gente acaba ficando, que você deixa de ter regras constitucionais ou regras normativas para passar a ter uma mera carta de intenções que vai ser aplicado se e somente se for do interesse do aplicador. Seja esse aplicador um ente jurisdicional, seja esse aplicador um ente político, e claro, isso não é uma regra, mas são fatos que já não são mais fatos pontuais. Porque antigamente a gente dizia, são fatos pontuais, hoje já não são mais fatos pontuais. Embora ainda não seja regra, mas são fatos cotidianos, citadinos e repetidos, e que com o passar do tempo vão transformar um direito que é normativo, porque o direito brasileiro é essencialmente normativo, em um direito consuetudinário, em um direito baseado em precedentes de tribunais superiores, em um direito baseado em vontades, e um direito principalmente baseado em uma adequação dos institutos à luz do caso concreto. Ao invés do caso concreto ser regido pelos institutos, os institutos passam a ser regidos pelo caso concreto. Então, quando eu escuto alguém falando em toque de recolher, quando eu escuto alguém falando em lockdown, quando eu escuto alguém falando em usar as forças policiais para impor um toque de recolher, e aqui a gente vai ter que abrir um parêntese importantíssimo daqui a pouco. O preço que as nossas corporações policiais vão pagar, o preço social que as nossas corporações policiais vão pagar daqui a alguns anos, por causa do que elas estão fazendo agora, mediante mando de prefeitos e principalmente de governadores, será altíssimo. Fazem 25 anos que eu, aspas, brigo, luto e defendo as corporações policiais. Faz 25 anos que eu digo que nós devemos ter uma outra percepção das corporações policiais, que as corporações policiais são a barreira de contenção do caos, que as corporações policiais são formadas por pessoas que estão vocacionadas à aplicação da lei, que nós precisamos ter uma política de valorização das corporações policiais, que a sociedade tem que perceber as corporações policiais com uma visão completamente diferente daquela ideia deturpada que a escola de Frankfurt nos passou. Nós temos toda uma geração formada para ter raiva de polícia, e faz 25 anos que eu tento mostrar que não é correto replicar essa ideia de antagonismo entre a coletividade e as forças policiais. Mas eu digo uma coisa para vocês, o que eu tenho visto acontecer, não das corporações como um todo, mas alguns de seus membros, acatando ordens de governadores e de prefeitos, nos últimos 12 meses, 14 meses, não agora, mas daqui a algum tempo, quando as coisas, aspas, voltarem ao normal, e creio que um dia elas voltarão ao normal, pelo menos aí a proximidade do mundo que nós estávamos acostumados, essas corporações policiais serão cobradas. Eu sei que elas estão submetidas aí a uma hierarquia, eu tenho certeza, eu disse isso milhares e milhares e milhares de vezes, que a corda só arrebenta para quem está na rua, a corda só arrebenta para quem está na ponta, para o soldado que está dentro da VTR, para o senhor de baixa patente que está dentro da viatura, para o delegado de polícia que está na delegacia, eu sei disso. Mas também é preciso que nós tenhamos a consciência que a instituição, as instituições, principalmente as instituições Polícia Militar e Polícia Civil, elas estão trazendo para si um peso de medidas draconianas, elas estão executando medidas draconianas imputadas por governadores e prefeitos, e que lá na frente vão reforçar o discurso que sempre existiu de ataque a essas instituições. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Veja o que aconteceu com o Defund Police, com a extinção das corporações policiais. Existe toda uma lógica, existe toda uma ideologia de contrariedade às instituições policiais e de sua extinção, ou pelo menos de diminuir o seu tamanho e sua participação na coletividade.
Tudo que a galera que defende isso quer é elementos para, não nesse momento, porque nesse momento as forças policiais estão sendo usadas de acordo com a narrativa dessas mesmas pessoas, mas quando passar esse momento, essas pessoas que hoje acham que a polícia está agindo de acordo com a narrativa, não vai ter o menor pudor, porque nunca tiveram ao longo da história, não vai ter o menor pudor de usar os atos de agora para justificar que nós precisamos de uma polícia diferente ou de menos polícias. Deu uma travada aí, eu acho que voltou. Deixa eu abrir os comentários aqui. Vê se voltou aí para vocês, pessoal. Deu uma travada, eu tô com a internet do hotel aqui, não tá muito legal. Diga aí se voltou para vocês, por favor. Para mim travou, mas agora tá normal. Me diz aí se voltou, por gentileza. Voltou? O Ronaldo Silva tá dizendo que voltou, o Fabrício Peixe tá dizendo que voltou, o Jorge Carvalho. Beleza, então vamos lá. Tá dizendo que voltou, vamos lá. Então, essas mesmas pessoas lá na frente vão usar esses fatos, e a sociedade tem uma memória muito curta, principalmente para contextos. A coletividade ela trabalha com recortes. Dificilmente as pessoas comuns param para analisar o contexto. Ela pega o recorte da informação e lá na frente, esses recortes de informações, essas diligências que estão sendo praticadas, onde pais de família que estão trabalhando estão sendo tratados aí como se fossem criminosos, como se fossem eles colocassem em risco a vida da coletividade. Essas pessoas lá na frente vão cobrar da coletividade, não os que estão sendo capturados, os que estão sendo coagidos, mas as mesmas pessoas que hoje dizem que a polícia tem que fazer isso, são as mesmas pessoas que há 2, 3 anos atrás pediam a extinção da polícia, o final da polícia, pediam que a polícia trabalhasse desarmado. E esses recortes, ao meu sentir, serão utilizados em detrimento das corporações policiais. Mas eu sei que um tenente que está na rua comandando uma VTR, ele não tem como deixar de cumprir uma ordem que emanou do governador de fechar tudo. Mas esse recorte eu precisava fazer. Tratando efetivamente da legalidade do ato, eu não consigo justificar. Algumas pessoas, não, Giovanni, justifica. Eu não tenho como justificar. Não existe uma justificativa de um governador ou prefeito decretar lockdown. Justificativa jurídica de um governador ou prefeito decretar um lockdown. Não existe justificativa jurídica de um governador ou prefeito decretar estado de sítio. Não tem justificativa jurídica. Por quê? Porque se nós formos nos ater ao termo da Constituição, essas restrições que estão sendo impostas, elas são restrições inerentes ao estado de sítio. O estado de sítio é um estado acima do estado de defesa. A Constituição Federal, no seu artigo 137, não acredite em mim não, depois leia. A Constituição Federal, no seu artigo 137, ela diz que o estado de sítio é quando as medidas do estado de defesa não forem suficientes. Ou seja, o estado de sítio é o patamar que está acima de uma necessidade de controle social que o estado de defesa, que já é um estado duro pra caramba, não é capaz de exercer. O estado de sítio, nos termos do artigo 137, só pode ser decretado pelo presidente da República, ouvindo o Conselho Nacional de Defesa e mediante autorização do Congresso Nacional. Perceba que o legislador constituinte originário, ele considera que as restrições a direitos fundamentais, principalmente direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, são restrições tão sérias, são restrições tão severas e tão excepcionais, que o nosso legislador constituinte deu essa missão a uma pessoa, ao presidente da República. E disse que o presidente da República deve ouvir o Conselho de Defesa este previsto lá no artigo 91 da CF de 88. Uma das missões do Conselho de Defesa, artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2. Artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Uma das funções do Conselho de Defesa é ser ouvido em caso de decretação de estado de defesa e estado de sítio. O presidente da República escuta o Conselho de Defesa e depois submete o pedido de estado de sítio ao Congresso Nacional, que deve apreciar em caráter de urgência um pedido de estado de sítio. Ele interrompe, inclusive, toda a pauta legislativa para ser submetido à apreciação das duas casas. Perceba o quão restrito é a possibilidade de decretação de estado de sítio. Por quê? Porque o estado de sítio é uma excepcionalidade que o nosso Constituinte trouxe, que permitiria não se fazer valer as regras constitucionais elementares do artigo 5º, principalmente os direitos e garantias fundamentais do cidadão. O nosso legislador ele disse, olha, os direitos e garantias fundamentais são tão importantes que são cláusulas pétreas.
O ordenamento jurídico brasileiro todinho deve se amoldar para proteger e garantir esses direitos fundamentais do indivíduo. Mas, como não pode existir regra absoluta, esses direitos fundamentais eles podem ser mitigados em situações muito excepcionais, que seria o estado de defesa e o estado de sítio. E o nosso legislador diz, só quem pode decretar isso é o presidente da República. Mas para evitar que o presidente da República alopre, o presidente da República tem que ouvir o Conselho de Defesa e depois tem que pedir ao Congresso Nacional. Porque senão podia aparecer um presidente decretando estado de sítio, fazendo valer sua vontade à força e o mundo que se explodisse. Então o Constituinte teve essa preocupação de fazer esse sistema de freios e contrapesos, dizendo, olha, se for uma situação de comoção nacional, de grande relevância, que o Estado de Defesa não possa, o presidente da República pede ao Congresso Nacional, e se o Congresso Nacional autorizar, ele decreta o estado de sítio. E em sendo decretado estado de sítio, algumas limitações podem acontecer, como o tolimento do direito de ir e vir, que é o toque de recolher. O toque de recolher é tolimento do direito de ir e vir. Na Constituição fala obrigação de permanência em determinado lugar. Por exemplo, agora eu não posso sair do hotel. Se eu quiser ir comer uma pizza aqui, eu não posso sair. Se eu quiser andar sozinho na praia, eu não posso sair. Se eu quiser ficar andando no meio da rua, eu não posso sair. Então eu estou obrigado a permanecer em um determinado local. Eu estou com o direito de ir e vir. Estou dando o meu exemplo, que é o exemplo de todo mundo. Eu estou tendo o meu direito de ir e vir limitado e tolhido por um ato que emana de um governador de estado dentro de uma república federativa. Nós não vivemos aqui uma confederação de estados. O Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Ora, se o Brasil é uma república federativa, presume-se que todos os entes federados se submetam às normas constitucionais. A Constituição não vale só no estado A e não vale no estado B, ele vale para toda a República Federativa do Brasil. Então, em tese, quem está dentro desta unidade federativa vinculado está às regras constitucionais. E, por consequente, deve aceitar essas regras, inclusive no que diz respeito aos critérios de atribuição de competência administrativa e de regras de decretação ou não de limitação de direitos fundamentais. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas você está discutindo princípios constitucionais, mas existe um processo constitucional que prevê multação constitucional. O nosso legislador não tinha como prever uma pandemia. O nosso constituinte ele não tinha como prever uma pandemia, então nós precisamos admitir a multação constitucional. Eu não tenho nada contra a multação constitucional. A multação constitucional ela carece da evolução natural da coletividade. A mutação constitucional ela carece da evolução normal da coletividade. Mas mutação constitucional não é algo que possa ser emanado por vontade de governante de ente federativo. Dizer que o nosso constituinte não tinha como prever uma pandemia, isso é um fato. Mas o nosso constituinte não tinha como prever uma série de outras situações. O que ele trouxe foi regras de proteção para momentos de anormalidade jurídica. E uma dessas regras de proteção é fazer com que o artigo 5º da Constituição Federal seja cláusula pétrea. Uma outra regra de proteção é fazer com que os direitos fundamentais do indivíduo só possam ser limitados em situações extremamente excepcionais e por pessoas muito específicas dentro da Constituição. Realmente, a pessoa que chega e diz, o legislador tinha como saber que ia ter uma pandemia? Não. Ele não tinha. Como em 1988, eu acho muito pouco provável que o nosso legislador imaginasse que nós fôssemos ter uma guerra. Como seria muito pouco provável em 1988 que o nosso legislador pudesse imaginar que nós poderíamos estar submetidos a um ataque hacker estrangeiro, que poderia, por exemplo, hackear os sites dos tribunais superiores do Brasil, como aconteceu com o STJ. Até porque não se falava em internet e em site naquela época. Tem uma série de outras coisas que vão aparecer com o tempo que o nosso legislador não tinha como prever, até porque a regra constitucional ela é feita para tutelar a sociedade daquele instante e proteger aquela sociedade de crises futuras. Se a crise é justificativa para se desrespeitar as regras constitucionais, não existem regras constitucionais. Eu não preciso de proteção constitucional quando está tudo tranquilo.
Nenhum cidadão precisa de proteção constitucional quando está tudo funcionando normalmente. Eu não preciso de garantias e proteções constitucionais quando em 2018, porque eu podia sair. Estou falando em relação ao direito de ir e vir, que é o que nós estamos tratando, já que nós estamos tratando toque e recolher. Óbvio que você sempre vai precisar de proteções constitucionais para outras coisas. Mas eu não preciso que a Constituição esteja preocupada em proteger o meu direito de ir e vir, se esse direito de ir e vir não foi tolhido. A Constituição ela deve ser preservada para proteger os direitos, justamente quando os direitos são vilipendiados, justamente quando os direitos são ofendidos. Nós somos o país da inconstitucionalidade mediante pleito. O que é que significa dizer que nós somos o país da inconstitucionalidade mediante pleito? Tudo é inconstitucional. Se você reparar, antes de 2020, qualquer coisa era objeto de arguição de inconstitucionalidade. Porque a Constituição é uma vestal que, se você não fizer exatamente do jeito que ela diz, é inconstitucional e o ato não vale. Se você pegar a lógica jurídica brasileira até fevereiro de 2020, era de tudo que o caba não gostava, dizia que era inconstitucional. Não, eu não gosto disso, é inconstitucional, porque eu me apego aqui a essa regra constitucional, que é a regra de proteção. E quantos atos não foram efetivamente declarados inconstitucionais em base de vício de inconstitucionalidade? Por quê? Porque a Constituição é a regra para quando os meus direitos forem vilipendiados. Então, se meu direito está sendo vilipendiado, eu preciso de proteção constitucional. Se meu direito está de boa, está na paz, a Constituição não precisa vir bater na minha porta. Paulo Lobo costumava dizer o seguinte, que os princípios e garantias fundamentais, eles são princípios que o ideal é que nunca se manifestassem. Se você não se lembra deles, é porque você vive num estado de direito. Você só se lembra de direito de ir e vir, de direito de votar e ser votado, de direito à liberdade de expressão, de direito à liberdade de associação, de direito de culto, de direito de reunião, quando você não vive um estado de direito pleno. Porque se você vive num estado de direito pleno, eu não preciso estar recorrendo à Constituição. Num estado de direito pleno, como já dizia Jean-Jacques Rousseau, na verdade ele não falava estado de direito pleno, ele falava num estado de leis, segundo Rousseau, em um estado de leis não se precisa recorrer às leis, porque elas na verdade permitem que as liberdades individuais sejam exercidas. Só se recorre às leis quando os tiranos querem tolher essas liberdades. Se você fizer uma paráfrase entre as ideias de Rousseau, que depois foram replicadas por Carlos de Secondat, que aqui no Brasil a gente chama de Barão de Montesquieu, mas o nome dele é Carlos de Secondat, lá no Espírito das Leis, você só precisa de proteção constitucional no momento de crise. Se a crise é justificativa para não lhe dar proteção constitucional, então não existe proteção constitucional. Existe mera permissão. Um direito que eu não posso exercer no momento de crise não é um direito, é uma mera permissão que me deram quando o nosso governante entender que está tudo bem, está tudo na paz. Se no momento que nós precisamos que a Constituição chegue e diga, opa, ele precisa ser resguardado, essa Constituição é inaplicável porque tem aí um processo constitucional, porque existem seres iluminados capazes de interpretar as regras constitucionais que são distintas de nós pobres mortais, nunca houve direito constitucional válido. Nunca houve direito constitucional válido. O que houve foi mera permissividade. Você quer saber se você tem um direito? Tente exercê-lo no momento que não é interessante aos governantes que ele seja exercido. Essa frase é de Pinto Ferreira. Argua, você só descobre se você tem um direito constitucional válido se você tentar exercer esse direito num contexto onde o seu exercício for desagradável ou desinteressante aos governantes e ainda assim você conseguir exercê-lo. Se você não consegue exercer esse direito no momento em que o governante não aceita, você não tem direito, você tem mera permissividade. Se nós formos nos adentrar aqui aos termos normativos, o estado de sítio não foi decretado. Toque de recolher, lockdown, polícia na rua mandando o povo ir para casa, são características inerentes ao estado de sítio. Se ele não foi decretado e ele está existindo, significa que o artigo 91, que fala do Conselho de Defesa no seu parágrafo 1º, não vale. O artigo 137, inciso 1 da Constituição não vale. A competência privativa do presidente da República no artigo 84 não vale. Então não precisa eleger presidente. Porque quando você elege um presidente, você presume que ele possa exercer suas competências originárias do artigo 84, que diz, compete privativamente ao presidente da República. Não precisa vir com esse pantinho que nós temos uma Constituição cidadã.
A Constituição mata, é a Constituição mãe de todas as leis. Que mãe é essa que fecha os olhos na hora que um decreto estadual vai vilipendiar a norma que está nela? Isso não é mãe, é madrasta. Nós não temos uma Constituição mãe. Nós temos uma Constituição madrasta ou só uma madrasta, que não é uma Constituição. Então, não tem fundamento. Você parar para pensar, qualquer pessoa que diga que é possível fundamentar, com todas as vendas e todos os respeitos a quem tem posição em sentido contrário, mas eu, enquanto professor, digo, se você procurar uma pessoa que tente justificar o toque de recolher juridicamente, ele sempre vai usar como argumento a pandemia. A pandemia não é argumento jurídico, é argumento sociológico. Não, mas é porque a aglomeração... Eu estou falando de argumento jurídico. Eu ainda não vi um argumento jurídico para justificar um toque de recolher ou um lockdown, como aconteceu na cidade de Araraquara. 60 horas já foi prorrogado. Todo mundo dentro de casa, nem carro pode circular. Qual é o fundamento jurídico? Não, é porque o fundamento jurídico é a proteção da sociedade. Não, fundamento jurídico. Lei, Constituição, norma. Só vão lhe dar fundamento sociológico, mas não vão dar fundamento jurídico. Se não tem fundamento jurídico, esqueça a Constituição. Vamos parar então desse pontinho que nós vivemos num Estado de Direito? Vamos parar dessa falácia que nós vivemos sobre regras constitucionais elementares? Alguém chega e me diga onde é que está previsto no texto constitucional que o governador do determinado estado tem a titularidade de dizer a hora que eu posso entrar e posso sair da minha casa em tempos de paz. Que um governador de um determinado estado tem a titularidade para dizer que hora eu posso abrir e fechar o meu estabelecimento comercial. Que hora eu posso ir ou deixar de ir, exercer o meu direito ou não, o meu direito de culto, o meu direito de livre associação. Porque quando você fala em lockdown, você não está falando só na restrição do direito de ir e vir. Você está falando na restrição do direito de culto, do direito de livre associação e livre reunião pacífica, que não frustre outra reservada para o mesmo local. Você está falando na restrição do direito ao labor, ao trabalho. Você está falando em forçar pessoas a se submeterem a regras que nunca foram aplicadas no nosso ordenamento e que não tem a menor fundamentação jurídica, e você está dizendo aceite. Você está falando um tolimento generalizado de direitos. E você está dizendo aceite. Por quê? Porque o governador é empático. Porque o prefeito é empático. Porque ele quer seu bem. Porque o governador chora. Teve um governador de estado hoje que chorou. Foi dar uma entrevista e chorou. Não, porque eu quero o bem. Eu quero salvar. A maioria da população deseja que assim o seja. As pessoas precisam ser salvas. E aí vem aquela ponderação. As pessoas precisam ser salvas, mas as pessoas precisam ser livres. Perceberam? Então, tratando juridicamente da questão, não existe fundamento. Existe um ato de força. E um ato de força que, com todo respeito, está sendo chancelado e está sendo aceitado. Está sendo chancelado e aceitado pelo Supremo Tribunal. Acho que voltou agora. Está sendo chancelado e aceitado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República, pelo Conselho de Defesa, por todo mundo. Nós deixamos de ser uma federação e passamos a ser uma confederação. Cada estado se porta conforme suas próprias regras e suas próprias vontades. E eu insisto, a justificativa da pandemia é uma justificativa sociológica, social. Se ela é válida, significa então que quando ela passar não existem regras constitucionais. Porque regras constitucionais elementares que admitem excepcionalidade à guisa da interpretação de um governador de estado não é regra. O governador do estado então está dizendo o que pode e o que não pode acontecer, o que vale e o que não vale acontecer. E olha, eu vou lhe dizer, eu já falei em outras lives tal, eu não sou negacionista, a gente sabe a dor que é, nós já tivemos 2 falecimentos na nossa família, eu sei o quão difícil é dar a notícia que alguém morreu dessa doença, eu já tive, minha esposa já teve, eu faço questão de dizer isso, eu conheço a realidade muito de perto, porque eu tenho um irmão que ele trabalha diretamente no sistema de saúde, só com paciente Covid dentro de uma UPA. Eu tenho uma cunhada que trabalha diretamente, é enfermeira, trabalha diretamente dentro do hospital só com paciente Covid. Minha esposa é profissional de saúde. Eu vejo os protocolos de segurança que minha esposa ela precisa usar para fazer o tratamento dos pacientes dela. Eu não sou um negacionista, eu não sou um sujeito nécio, eu não sou um idiota, mas eu sou alguém que tem um mínimo de apreço por regras, porque como eu já sou um pouco mais velho do que a maioria dos meus alunos, já deu para perceber nesses meus 45 anos de vida que todos aqueles que tiverem a oportunidade de usurparem o poder vão usurpar e não vão devolver. A liberdade, quando se perde, ela não é devolvida de mão beijada. E as pessoas não conseguem perceber
que na hora que a sociedade diz, não, tá bom, é razoável que haja esse toque de recolher mesmo sem previsão constitucional, as pessoas estão abrindo mão de direitos fundamentais. E quem abre mão de direitos fundamentais agora não recupera lá na frente. Então, com todo respeito, eu não consigo justificar, a não ser por um mero ato de vontade. E me causa muita espécie essa ideia do empático. Nós estamos chegando num momento em que, se você pagar pedágio ideológico para os chamados empáticos, não, governador quer o bem de todo mundo. Bicho, governador em canto nenhum, político em canto nenhum, teve, de regra, o bem social como referência. Em canto nenhum na história desse país. Eu nunca vi falar, ah não, é porque o político quer o bem. Beleza, volta 2 anos no passado aí. Precisa voltar 20 não, volta 2 anos no passado. Olha o tanto de gente que morreu de dengue por falta de saneamento básico. Olha o tanto de gente que morreu de chikungunya. Minha mãe até hoje tem dificuldade de dobrar os dedos por causa do diabo dessa doença de chikungunya e dengue. Por quê? Falta de saneamento básico. Veja a dificuldade que é para as famílias de baixa renda quando precisam, por exemplo, operar uma pessoa de um câncer de mama, de um câncer de colo de útero, pedindo favor a vereador e fazendo cirurgia em época de campanha para prefeito. Eu já tive a oportunidade de ir em hospital público há alguns anos, atrás de uma pessoa ferida, que sofreu um grave acidente, e eu passei dentro do hospital da restauração a tarde todinha rodando para achar o cara deitado num lençol no chão, todo quebrado, que eu não consegui reconhecer o rosto dele. Escutei me chamando pelo nome, conhecia a voz, que era mal conseguia falar. Cadê a empatia desse povo? Perceberam? Então, beleza. Quando passar essa doença que nós estamos vivendo, e que vier, infelizmente, um novo surto de dengue, vamos trancar todo mundo em casa por causa da dengue, por causa do mosquito. Quando vier uma época de campanha eleitoral, vamos botar todo mundo para votar pelo correio, pelo celular, porque se você aceita um ato, você o aceita com todas as consequências. Então, eu sempre tento alertar de que nós estamos vivendo, para tentar solucionar um problema, a destruição do que existe de mais elementar num Estado de Direito, que é o respeito a regras constitucionais. Nós estamos à guisa de resolver um problema, nós estamos adotando e permitindo regras que sequer seriam admitidas se o Brasil tivesse sendo atacado por estrangeiros. Existem medidas que estão sendo adotadas que não estão previstas sequer para estado de sítio e para estado de defesa. Nós estamos vivendo uma época onde, se você não balança a cabeça para o que o governante quer, você não é empático, você é atacado, você pode ser preso, você é defenestrado. Nós estamos vivendo quase que uma distopia. E quando isso passar, e vai passar, não existe lágrima que nunca seque, sorriso que nunca passe, isso eu aprendi ao longo da minha vida. Quando isso passar, e insisto, vai passar, o que é que nós teremos herdado? Falando em termos jurídicos, nós teremos herdado uma Constituição que não tem mais valor. Ah, vamos fazer uma nova Constituição. Você vai construir um novo castelo em cima dos escombros do castelo antigo que ainda estão em chamas. E você já imaginou o que é ser jurista e viver numa terra sem regras constitucionais? É o que nós nos tornamos. Algumas pessoas dizem, não, eu vou entrar com habeas corpus preventivo para eu sair na rua. Para quem julgar? O Tribunal de Justiça? Se o Tribunal de Justiça quisesse fazer alguma coisa, já tinha feito. Quantos representantes do Ministério Público dos Estados entraram com ações contra os seus próprios governadores? Quantos entes da Defensoria Pública dos Estados entraram contra os seus governadores? Quase nenhum. Não, é que eu vou procurar o Tribunal de Justiça. Vai terminar a pandemia, o Tribunal de Justiça não vai dar cabimento. Porque na vida real não existe mais ao que recorrer. Algumas pessoas dizem assim, Giovanni, juridicamente eu faço o quê? Aceite. Ao ponto que nós chegamos. A resposta é aceite. Mas é um ato sem fundamentação normativa. Aceite, porque juridicamente não tem remédio. Então, essa reflexão é preciso que seja feita. A minha geração, eu tenho 45 anos, a minha geração ela não vai mais ter tempo de voltar a conviver com o estado de ordem constitucional válido. Aquela ideia da Constituição como bem supremo, para a minha geração já está abalada. Daqui a 20 anos a gente ainda vai estar dizendo que a Constituição deixou de ser um bem supremo. Porque quando acontece uma vez pode voltar a acontecer. Mas a geração dos juristas mais novos, se eles têm essa percepção, eles têm que nos próximos 20 anos criar condições para que a próxima geração de juristas
possa voltar a viver uma ordem constitucional. Nós, juristas mais velhos, podemos hoje alertar os juristas mais jovens. Os juristas mais jovens podem transformar essa realidade para que a geração de juristas que ainda não entrou na graduação e que sequer ainda nem nasceu, quando virar jurista, possa viver numa norma constitucional. Porque o que está sendo feito agora, a forma que está sendo solapada agora, com todo respeito, inviabiliza aquela ideia de proteção constitucional elementar e absoluta. Beleza? Deixa eu abrir aqui para quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer comentários. Essa é a minha opinião jurídica, depois eu posso dar até minha opinião pessoal, mas essas indagações, é aquela história, tentar dizer, chegou o tempo de dizer que a grama é verde, chegou o tempo de dizer que não tem fundamento jurídico, que ainda assim você não é o impacto, eu estou falando óbvio, e ainda assim aparentemente eu não serei impacto. O impacto empático quase que não sai. Deixa eu ver se alguém tem alguma colocação. Vocês verem como a gente chegou num ponto. Eu recebi uma mensagem de um cara, aluno, e ele é vereador. E ele mandou uma mensagem dizendo assim, muito educado, um cara que sempre está curtindo as redes sociais aí da gente. É uma pessoa que eu sei que é uma pessoa de bem, é uma pessoa que não perguntou por sacanagem, não perguntou por malícia, nada. Ele é vereador de uma cidade pequena, até ele mandou uma mensagem dizendo mais ou menos assim: professor, eu sou vereador, eu fico abismado com isso. O que é que eu posso fazer enquanto vereador? E eu respondi para ele: nada. Você não pode fazer nada. Aí ele disse: você está brincando, né, professor? Eu não posso fazer isso. Não, porque veja, você já parou para pensar que o seu município vive exclusivamente do Fundo de Participação do Município, o FPM? A base da prefeitura FPM, antes disso tudo que a gente está vivendo, as contas da prefeitura estavam em dia? Eu disse: não. A prefeitura pagou 13º dos funcionários agora e está com as contas em dia? Eu disse: tá. Por quê? Porque vem verba do sistema de saúde. Como está em época de pandemia, a verba não é carimbada, não é vinculada, certo? No estado de calamidade, o prefeito faz o arranjo que ele entende razoável com essa verba e vai ficar por isso mesmo. Você pegou uma prefeitura que estava quebrada e de repente essa prefeitura agora está com dinheiro, inclusive para pagar o 13º em dia, que é a desgraça dos prefeitos, essa história de pagar 13º. Tem prefeito que só faz contrato de 11 meses na prefeitura para não pagar 13º. Se você levantar qualquer coisa contrária a isso, você está quebrando as pernas de quem está bem financeiramente na prefeitura. Como seria recepcionado isso? O cara respondeu para mim: eu perderia todos os meus cargos comissionados. Eu digo que perderia a próxima eleição. Percebeu? E ele vai falar numa câmara para 7 pessoas. Eu que estou falando aqui, eu falo aqui numa live dessa, a gente posta a live, quando dá uma semana tem 50 mil visualizações. A última que eu fiz semana passada, eu olhei hoje, estava com 50 mil visualizações no IGTV. Mais alguma coisa no YouTube. A gente ainda leva pedrada? Imagina um vereador de uma cidade do interior que vai falar para mais 7. Então, assim, juridicamente não tem o que fazer. E o que é pior, cara, quem tinha que estar dando esse alerta, quem tinha que estar mostrando isso, eram juristas garantistas, constitucionalistas. Era gente que até 2020 vivia rodando o país, falando em direitos fundamentais. Era gente que virava para mim e dizia: você é punitivista, direito penal tem que ser mínimo, tudo que você fala ofende a Constituição. Aí vem agora os punitivistas, que eram chamados e esculhambados, são quem estão chegando agora e dando a cara a tapa e dizendo: meu irmão, isso é absurdo. Nós temos uma doença, como nós já tivemos dengue, nós já tivemos chikungunya, temos ainda tuberculose, croup, H1N1, nós tivemos. Só que nós temos uma doença agora que está criando uma outra doença, um outro mal, que é a morte da Constituição. E a gente chega e dá a cara a tapa, e os outros que viviam dizendo que nós estávamos errados, que a gente devia sempre se pautar pela Constituição, fica calado em profundo silêncio. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Se nós podemos falar para um público grande, não é todo jurista que consegue falar para 50, 60 mil pessoas numa live dentro de 7 dias. Não é todo jurista que tem essa possibilidade. Porra, nos custa alertar. Será que a gente está tão errado assim? Será que é tão errado assim querer a garantia constitucional? Quer dizer que os garantistas de plantão morreram. Aí você vê que não tinha garantismo no Brasil.
Não tinha garantismo no Brasil, tinha discurso bonito para pagar pedágio ideológico. Porque o que é o garantismo? É você se contrapor ao arbítrio do poder estatal e garantir que as regras constitucionais fundamentais sejam preservadas. É a essência do garantismo. Eu cansei de ir para a palestra vendo o povo bater na tecla. O Estado é um leviatã, o Estado tende a abusar, o Estado tem que estar principalmente no seu ius puniendi sobre as amarras dos direitos fundamentais. Na hora que o Estado rompe a coleira e que a gente mais precisa usar os direitos fundamentais para barrar o Estado, o garantismo morre. Aí são os ditos punitivistas, que sempre pregaram a defesa da polícia e que sempre pregaram o combate à marginalidade. São esses punitivistas que vão chegar ao ponto de vir aqui dar a cara a tapa e dizer: meu irmão, olha a Constituição. Quando tudo isso passar, esses garantistas vão votar e nós é que vamos ser taxados de não termos sido empáticos. Por isso tem tanta gente com medo. Por isso que tem tanta gente se acovardando. Em vez de falar, poucos são os que falam. E os que falam, a galera cai matando em cima, porque não é para dizer. Não é para dizer por quê? Porque numa terra de covardes, quem tem coragem de falar mostra covardia. Se todo mundo fosse covarde, ninguém percebia. Então, a preocupação aqui é com garantir a Constituição. A preocupação aqui é dizer, cara, a Constituição está sendo executada cotidianamente, pisada e vilipendiada cotidianamente. E vai ficar por isso mesmo. E quanto mais tempo passar, mais a Constituição vai sangrar. Mas nós temos um problema. Nós temos um grande problema. Nós estamos vivendo a guerra da nossa geração. Essa pandemia é a guerra da nossa geração. E aí sabe o que é que nós estamos fazendo? Para solucionar a guerra, nós estamos gerando uma outra guerra. Eu escutei uma vez uma pessoa dizer assim: para apressar o final da Guerra do Pacífico, os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Realmente apressou o final da Guerra do Pacífico. Mas será que é razoável, sempre que você quer apressar o final de uma guerra, você jogar uma bomba atômica? Não. Nós só podemos resolver esse problema aqui desrespeitando a Constituição e trancando todo mundo. Isso não é gestão. Trancar todo mundo não é gerir. Não é gerir. Tirar direito fundamental não é gerir. Numa guerra, você precisa de estratégia. Se você pega todo mundo e tranca, você está facilitando para o inimigo. O inimigo só tem que passar a chave, já está todo mundo trancado e trancado pelos seus próprios governantes. Então, é a reflexão que eu deixo. Vou dizer o que eu disse sempre. O Cauê está dizendo: mestre, a luz no fim do túnel, quanto lutar pela nossa liberdade, mudar esse panorama desfavorável. Cara, eu tenho consciência das nossas limitações. Essa pergunta do Cauã Sodré 3. Eu tenho consciência das nossas limitações, das minhas e das de vocês. E eu sempre digo que se nós queremos preservar o Estado de Direito, nós temos que lutar com as regras do Estado de Direito. Se alguém chegar para mim e dizer assim: você apoia insubordinação civil? Nunca. Nunca. Você apoia a violência civil? Nunca. Nós somos juristas. Nossa arma é o direito. Nosso escudo, a retórica. Então, o que eu costumo dizer é: a contribuição que cada um de vocês pode dar, que é a contribuição que eu estou tentando dar, é intelectual. É formar uma nova ideologia. Nós temos, por exemplo, pessoas que chegam nas redes sociais e dizem: não, tá certo, tem que fechar mesmo, botar todo mundo, baixar a porrada. Essas pessoas, elas talvez não tenham percepção do que estão defendendo, ou tendo ainda assim defendem porque é interessante a narrativa delas. Cada um de nós pode fazer um contraponto com respeito, com fundamento. Cada um de nós pode dar a sua percepção. Cada um de nós pode tentar mostrar o absurdo jurídico que é. Cada um de nós pode chegar, porque existe uma arma, aspas, muito forte quando você lida com governantes, se chama opinião pública. Como eu disse, a maior preocupação do governante é não garantir sua eleição ou a sua perpetuação no poder através de seus representantes.
Se esses governantes começarem a perceber que a narrativa não cola mais, se esses governantes começarem a perceber que a narrativa não é mais recepcionada pelas pessoas, eles vão mudar a postura deles. Porque quando for ano que vem, esses governantes vão ter que andar na rua. Tem campanha, tem eleição, vão ter que pedir voto. Então, você pode colaborar. Você concorda com essa ideia? Pô, chega, manda essa live para alguém. Vai na tua rede social e faz certos questionamentos. Você vê, por exemplo, governadores chegar e dizer assim, não, eu não tive dinheiro para fazer o hospital de campanha. Mostra, tá lá no site, no portal da transparência do governo federal, que é instituído por lei desde 2001. Mostra lá para que as pessoas vejam quanto o governo do estado recebeu. Seja sempre educado, seja sempre parcimonioso, mas seja sempre firme naquilo que você acredita, respeitando as regras, respeitando as instituições. Nós só vamos conseguir mudar esse cenário com a mudança ideológica. Nós só vamos conseguir mudar esse cenário com uma mudança ideológica. Ah, vamos quebrar? Não, não vá. Vamos para a porrada? Não, não vá. Não vamos acatar a ordem? Não, não vá. Ah, quando o policial mandar ir para casa eu não vou. Cara, o policial é tão vítima quanto você. Acredite, acorda nessa sociedade que nós vivemos, só arrebenta do lado mais fraco. Se coloque no lugar do policial. O que é que você acha que um soldado, que um praça, que um sargento, que um tenente, que um capitão, que está na rua, que está numa VTR, que recebeu um ordem do comando, que veio lá do tenente-coronel, que comanda o batalhão dele, que por sua vez recebeu ordem do comandante da polícia militar, que por sua vez recebeu ordem do governador, qual é a força que esse cara vai ter para dizer, ah não, ordens ilícitas não devem ser cumpridas? Ok, mas qual é a força que ele vai ter se ele não fizer aqui? Quem é punido é ele. Quem é punido é ele. Ele tem família para dar de comer. Do mesmo jeito que aquele cara que está dentro do comércio dele, está com a mão na cabeça agora, sem saber o que é que o filho dele vai comer amanhã, aquele policial tem a preocupação de, em sendo punido, a família dele também não tem o que comer. Todos nós somos vítimas nesse contexto. Da mesma forma que tem gente que está em casa agora, que perdeu o ente querido, aquele policial que está na rua perdeu o ente querido. Nós precisamos mudar esta percepção. Ou a mudança é ideológica, ou ela não vai acontecer. Nós somos juristas. A nossa arma é a ideologia. Nós somos juristas, a nossa arma é a reflexão. Nós somos juristas, a nossa arma é a papirar, é estudar. Não adianta você se revoltar. Eu vi algumas pessoas assim, vamos se revoltar contra a polícia. Não, cara. Eu fiz questão de começar essa live dizendo as instituições policiais vão pagar um preço social muito alto, para ficar claro que as polícias também são vítimas. Pessoal, vocês não imaginam, se tiver alguém que seja policial que estiver me assistindo agora, principalmente policial militar, vocês não imaginam a máquina de moer gente que é uma instituição policial quando quer lascar os membros da sua corporação. Ah, não devia ser assim? Não, não devia. Você podia estar andando na rua agora também, mas você não pode. As coisas no mundo não é. Veja aí se voltou. Como eu disse no começo da live, eu estou num hotel, então estou dependendo da internet do hotel, tá? Por isso que eu não tenho controle sobre isso. As coisas não são como devia ser, elas são como são. E meu patrão, máquina de moer gente. Máquina de moer gente é quando a instituição policial quer lascar os seus membros. Se esse cara que está na rua não cumprir a ordem, ele é punido, velho. Tem gente que se perder o abono de estar na rua, se perder o pluriemprego, se perder o PGES, talvez não pague o aluguel. Ele tem filho, tem esposa, tem mãe, tem feira, tem remédio, tem aluguel. Então assim, cara, nunca olhe, e eu sei que os próximos 20 anos da minha vida vai ser voltando a reconstruir uma mentalidade de valorização das polícias. Nunca olhe para o policial que está na rua mandando você ir para casa como seu inimigo. Ele não é. Você que é policial, não olhe o cidadão que está na rua como seu inimigo, ele não é. Aquele comerciante que você, policial, parava lá para beber água, porque o Estado não lhe fornece, o Estado não sequer se preocupa em dar uma garrafa d'água para botar dentro da VTR, aquele comerciante talvez esteja preocupado como é que vai fazer a feira domingo. Então também pense nesse lado. Pense nele. As pessoas passam, as instituições ficam. Nós estamos na mesma tempestade, nem todos no mesmo barco, mas nós estamos na mesma tempestade. Então,
a nossa contribuição, a nossa forma de nos contrapormos é ideológica. Se você convence mais uma pessoa a não aceitar isso, se essa pessoa convence mais outra pessoa a não aceitar isso, você já deu sua contribuição. Nós temos uma vantagem. Se isso tivesse acontecido há 10 anos, lascou. Hoje nós temos redes sociais, todo mundo tem rede social. Uma live de um jurista que você concorda, que você compartilha, uma opinião que você externe. Você vai lá, um político faz uma postagem tirando os seus direitos. O fato de você comentar em contrapartida com educação, respeito, ponderação e profundidade, já é uma contribuição. Porque um comentário se dispersa no meio daquele povo que está batendo palma. 100 comentários chama a atenção, 1000 comentários liga a chave, dá a opinião. Tá difícil a live hoje. Como eu disse, um comentário ninguém nota, sem chamar atenção, 1000 liga a chave da opinião pública. Eu tive a oportunidade de entrar no Twitter e no Instagram de alguns governadores. Parece que só tem claque. Sabe o que é claque? Aquele povo que é pago para bater palma. Não tem um para dizer, doutor, o senhor não tem fundamento jurídico, não. O TJ não vai fazer nada. O Ministério Público não vai fazer nada. A Defensoria Pública não vai fazer nada. Se você chega no seu Instagram e diz, cadê os garantistas? E uma pessoa para refletir, já é uma contribuição. Mas sempre respeitando a lei. Sempre respeitando as regras e sempre respeitando as instituições. Eu vou dizer pela quarta vez, as autoridades policiais que estão na rua ali, eles não são nossos inimigos. Não queira dar uma de valente para cima deles, porque eles estão no mesmo mar que nós. Você pode até achar que eu estou exagerando. Você pode até achar que eu estou sendo hiperbólico, mas eu vou ser o mais realista possível. E você acredita em mim se você quiser. Você pega um policial civil, você pega um policial militar que recebem essas ordens. A grande maioria deles sabe que a ordem é legal. A grande maioria deles sabe que o certo não é cumprir. A grande maioria deles, se pudesse, estava em casa com a família. A grande maioria deles não estava vivendo na rua, na linha de frente, esse momento tão difícil. Se eles estão lá, não é por ruindade não, chefe. Se eles estão lá, é porque eles têm feira para fazer. É porque eles têm filhos para sustentar. E é porque eles sabem que essa mesma sociedade não vai chegar na defesa deles. É porque ele sabe que essa mesma sociedade, na hora que a casa cair, na hora que ele pegar o PAD, na hora que ele for responder o IPM, na hora que tiver a bronca todinha em cima e ele vendendo o pouco que tem para pagar advogado, não vai chegar um para dizer, está prezando de quanto para fazer a feira? Porque não chega, ninguém tem pena de polícia nesse país. Ninguém é empático com polícia nesse país. Ou a grande maioria das pessoas. Você quer que ele faça o quê? Se tu não pode ser herói, também não pode. Então, quer ajudar esses caras a não fechar o comércio do pai de família trabalhador, a não levar o carrinho de espetinho daquele cara que não tem a feira para dar, faça a mudança ideológica na sociedade. Convença uma pessoa a mais, mostre o argumento, faça o contraponto a quem aplaude esse estado inconstitucional de coisas. Você vai estar dando a sua contribuição. E olha, se você pode hoje botar a cabeça no travesseiro e dormir, terminar essa live, tomar seu milkshake, seu vinho, seu suco, seu leite, sua água, sua feira está feita, suas contas estão pagas, tenha empatia. Tenha verdadeira empatia. Eu poderia agora estar aqui deitado, pedir uma comida aqui no hotel, um vinho. Eu poderia lá estar dormindo para amanhã voltar. Eu poderia não estar fazendo essa live. Amanhã eu estava no Recife, estava na minha empresa. Papai do Céu foi bom comigo. Eu trabalhei muito, mas Papai do Céu foi bom comigo e me deu frutos desse trabalho. Se fosse preciso, eu poderia pegar minha família, vamos estar dentro de casa. Eu tenho uma filha pequena. Quando eu tive Covid, minha filha tinha 6 meses. Quando minha esposa teve Covid, minha filha tinha 6 meses.
Só estava eu e minha mulher doente de Covid, cuidando da nossa filha de 6 meses dentro de casa. Porque minha mãe é idosa, minha sogra é idosa. Nossa filha com 6 meses esteve. Então eu podia pegar minha família, estar dentro de casa. Papai do céu me deu condição de passar 2 anos dentro de casa. Ia fazer minha feira, pagar minha internet, pagar meu plano de saúde, esperar as coisas se acalmar e voltar a fazer palestra Brasil afora. E ser empático. Mas isso não é empatia não, cara. E é justamente por ser pai que eu lhe digo, isso não é empatia. Papai do céu me abençoou com a possibilidade de, se minha filha prezar do leite, ter a lata do leite lá em casa. Se minha filha quiser comer a fruta, tem a fruta. Se minha filha precisa da fralda, tem a fralda. Se minha filha precisa do paninho que limpa o cocô dela para trocar a fralda, tem. Agora pense naquele cara que foi para casa hoje e não conseguiu vender o espetinho dele. E o filho dele não jantou. Eu acho que essa é a verdadeira empatia. Pense, você ter um filho ou uma filha chorando e você não ter a fórmula para dar. Pense você ser um trabalhador que está pagando a prestação da casa, que precisa comprar remédio às vezes para um pai ou uma mãe, que tem que sustentar a esposa e filho, e esse trabalhador ir todo dia de manhã trabalhar sem saber quando chegar lá o patrão vai dizer: ó, bicho, não dá mais. Pense nisso. E se você chegar à conclusão que está tudo certo ficar dentro de casa, que a empatia realmente é ficar dentro de casa e não olhar para essas pessoas, eu vou respeitar, mas eu não vou concordar. Eu não vou concordar, me desculpe. Eu vim de uma região, eu sou cearense de nascimento, eu moro em Pernambuco há muitos anos, mas eu sou cearense, eu sou do Crato. E eu cresci entre Crato e Serra Talhada. Serra Talhada é uma cidade no interior de Pernambuco, fica a 180 km do Crato. Porque meu pai de Serra, minha mãe do Crato. Quando meus pais se separaram, meu pai é separado de minha mãe há muitos anos, meu pai foi morar numa fazenda em Serra Talhada, num sítio de Serra Talhada, e minha mãe ficou no Crato. E eu cresci ali. E eu cresci numa época que não tinha estrada de asfalto, era estrada de terra, entre Jati e São José de Belmonte, onde não tinha açude, não tinha energia elétrica, não tinha telefone celular. E eu cresci numa época onde meu pai, quando ia para a fazenda, comprava de saco de 200 pães e chegava lá, juntava, na época de seca pestilenta, aquelas secas de 4, 5 anos, juntava morador das outras casas, dos outros terrenos, e ficava esperando debaixo do sol, no meio da estrada carroçada, na estrada de poeira, pai chegar, e pai lavava pão. Não era nem por morador dele. E eu vi isso com 10 anos de idade, dentro de um Fusca. Ia com o pai dentro de um Fusca. Eu vi mãe dando filho para os outros criar, porque não tinha mais nem leite no peito. Foi ninguém que me disse, não, eu vi. Eu tenho uma tia, que Deus a tenha, que criou filho de gente. Eu tenho uma tia, que Deus a tenha, que criou uma filha de uma pessoa que deu porque não podia comprar um pano para enrolar a menina. Eu vi gente, criança, 12 anos de idade, quando eu era menino, criança da minha idade, segurando irmão escanchado aqui do lado, de 4, 5 anos de idade, esqualo. Eu já vi gente chorar porque perdeu emprego. Eu sei o que é você chegar e olhar para as contas. Quando eu saí do meu primeiro emprego aqui em Recife, e dizer, bicho, eu vou fazer o quê? Isso também é empatia. Isso também é pensar. Um espetinho, com cabaçando carne, são 4 pessoas que vão ter a feira no dia seguinte. Um carregador de compra no mercado, aquele chapeado que a gente chama aqui no Ceará, fica pedindo um trocado para carregar suas compras, é 4 pessoas que vai comer na casa dele. Aquele vendedor de loja, que você às vezes não olha nem para a cara dele, que não vai trabalhar porque o comércio dele está fechado, 4 pessoas que deixaram de comer na casa dele. Isso também é empatia. E se ser empático
é fechar os olhos para isso. Pode esculhambar, eu não sou empático. Eu não consigo perceber e achar que isso está errado e ter a possibilidade que o Papai do Céu me deu de falar para tantas pessoas e não falar coisas dessa natureza. Devo estar errado. A maioria dos meus colegas juristas preferem o silêncio. Então, muito provavelmente, eu estou errado. Perdoe o meu erro. Mas foi assim que eu cresci, foi assim que eu vi as coisas acontecer. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Essa parte final é só a minha opinião. Vocês não são obrigados a concordar com ela. Eu vou terminar a live dizendo o que eu digo todas as vezes. Está transmitindo ainda? Vocês estão ouvindo? Não? Ainda está rolando a live, né? Se estiver rolando, senta o dedo aí no like, eu acho que está. Eu vou dizer o que eu digo todas as vezes. Não acreditem em mim. Escutem o que eu tenho para dizer e eu agradeço. E vejam o que outras pessoas têm para dizer. Pessoas que pensam completamente diferente do que eu penso. E formam sua própria convicção. Escutem pessoas que têm ideias completamente diferentes das minhas. E formem suas próprias convicções. Porque nós só chegamos a esse estado de coisas porque infelizmente uma geração de juristas, parte de uma geração de juristas, aprendeu a replicar sem questionar. Nós precisamos agora de uma geração de juristas que questionem antes de replicar qualquer coisa. Beleza? Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço. Se você gostou dessa live, compartilhe. Eu já falo toda a vida, mas não custa repetir. O seu comentário, quando a live fica postada no IGTV, o seu comentário, gostei, não gostei, o comentário respeitoso, educado, jurídico, ajuda muito o Instagram a mostrar essa live para mais pessoas. Se você acha que vale a pena, agradeço. Abraço, crianças.